Olá! No presente vídeo vamos abordar a neuropsicologia com um enfoque em seus aspectos históricos, tentando dar uma perspectiva geral do desenvolvimento dos estudos da mente. O interesse principal da neuropsicologia está em estabelecer as relações existentes entre o funcionamento do sistema nervoso central e as funções cognitivas e comportamentais. Como natureza multidisciplinar, a neuropsicologia se apoia em conceitos das neurociências e da psicologia, tendo em mente tratar distúrbios cognitivos e comportamentais decorrentes do funcionamento do sistema nervoso central. O neuropsicólogo atua principalmente na avaliação, com os exames neuropsicológicos. Bom, na antiguidade, diversas culturas tentaram localizar o centro do comportamento e dos pensamentos, inicialmente identificando esse centro como alma. Inicialmente surgiram teorias que associavam a mente e o pensamento ao coração. Essa vertente é identificada como hipótese cardíaca e foi seguida por grandes civilizações antigas da humanidade, como os egípcios e os gregos. Mas essas teorias encontraram contestações. No Egito, uma das primeiras associações entre os processos mentais e o cérebro foi descoberta no papiro de Edwin Smith, atribuído ao médico Imhotep, onde foram encontrados diversos relatos, entre eles de um paciente com alterações de linguagem decorrente de um ferimento localizado no osso temporal. Já por parte dos gregos, Alcmaeon de Crotona formulou a hipótese de que os processos mentais estariam associados à atividade cerebral. Paralelamente às divergências filosóficas, observações clínicas de Hipócrates e Galeno foram essenciais para a solidificação da hipótese cerebral. Desde as primeiras observações anatômicas, era possível observar que o cérebro era composto de tecidos e cavidades. Inicialmente, os ventrículos chamaram muito a atenção dos anatomistas, que concluíram que por eles passavam fluidos ou espíritos, que seriam importantes na regulação do comportamento. Até o filósofo René Descartes deu importância aos espíritos que circulavam nos ventrículos no processo de controle comportamental. Sua teoria consistia na hipótese de que a mente é imaterial, mas que se conectava ao corpo através da glândula pineal, que por sua vez controlava comportamentos e reflexos através da regulação dos espíritos animais. O anatomista Henri Vesalius argumentou que o que diferenciava os seres humanos de outros animais era o volume do tecido cerebral, e não o tamanho dos ventrículos. Posteriormente, Thomas Willis, além de atribuir papel crucial ao tecido cerebral, propôs que a origem dos conceitos do movimento estaria no cérebro, sugerindo que a imaginação estaria relacionada ao corpo caloso. A partir do consenso que o cérebro era responsável pelos processos mentais e pelo comportamento, o novo dilema que surgiu foi entre os holistas e os localizacionistas. Para os holistas, não existe uma localização específica para determinadas funções, com o cérebro trabalhando e controlando o comportamento como um todo. Já para os localizacionistas, cada função mental é controlada por uma área específica do cérebro, que, portanto, atua de forma fragmentada. Franz Joseph Gall propôs a teoria que ficou conhecida como frenologia. A frenologia propunha que cada região do cérebro é um órgão responsável por uma função específica. Cada região cerebral se desenvolve moldando a superfície craniana, e se uma região é bem desenvolvida, ela cresce, refletindo esse crescimento no crânio. Ou seja, era possível mapear as capacidades cerebrais a partir da análise do formato do crânio. Porém, a frenologia acabou sendo rechaçada, por apresentar falhas em praticamente todas as suas hipóteses constituintes. Na mesma época, o fisiologista francês Pierre Flourens, a partir de lesões em animais, concluiu que o que realmente importa não é a área da lesão, mas sim a quantidade de material cerebral lesionado. Em meados do século XIX, os localizacionistas voltaram a atrair interesse com a teoria de Broca, sobre uma área cujos danos causavam um comprometimento maciço na produção de fala e relativa preservação da compreensão. A síndrome foi nomeada de afasia de Broca, e a área foi chamada de área de Broca. Posteriormente, foram descritos pacientes que passavam por situações exatamente opostas à situação dos pacientes de Broca. Esses pacientes foram apresentados pelo neurologista Karl Wernicke. A área foi denominada área de Wernicke e a disfunção de afasia de Wernicke. No início do século XX, pesquisadores como Carl Lashley, retomando os conceitos de Pierre, desconstruíram as teorias localizacionistas. No entanto, evidências e teorias começaram a surgir, tais que posteriormente dariam corpo à neuropsicologia, como a conhecemos hoje. No final dos anos de 1940, Walter Hess criticou a noção do centro nervoso e propôs que diferentes atividades dependem de uma organização, onde as atividades mais complexas demandariam proporcionalmente de um número de estruturas. Paralelamente, a partir dos estudos de James e Paul, o conceito de sistema límbico evoluía.
William Scoville publicou o caso de HM, submetido à remoção bilateral do hipocampo e das amígdalas, para tratamento de um grave quadro epiléptico e que, após a cirurgia, desenvolveu uma incapacidade maciça de aprender novas informações. Ficava cada vez mais claro que processos complexos dependiam de diversas áreas do cérebro e sofriam perdas em efetividade conforme o cérebro deixava de ser completo. O localizacionismo só veio a ser superado pelo conceito de sistemas funcionais, de Alexander Luria. Em 1980, Luria postula um novo conceito de função, exercida por sistemas funcionais que visam a execução de uma determinada tarefa, sendo que os mecanismos de execução podem ser variáveis. As funções mais básicas podem ser localizadas, porém os processos mentais envolvem sistemas ou zonas que trabalham em conjunto e frequentemente áreas distintas do cérebro. Boa parte dos testes neuropsicológicos atuais são influenciados pelo trabalho de Luria.